Olá, essa é a 21ª aula de Histologia Especial Comparada. Meu nome é Marta. Hoje, então, nós vamos ver a histologia comparada do sistema digestório. Bom, nesta aula eu trago para vocês informações das diferentes classes, mostrando o que é diferente de nós, o Homo sapiens, e quando tinham os dados da histologia nos livros, eu trazia isso para vocês. Então, começando pelos peixes e a partir da boca, né? Eles têm uma língua que é imóvel e o que é diferente é que alguns peixes têm nessa língua uma cartilagem, que aí vai dar a sustentação. Bom, a faringe tem um epitélio estratificado com glândulas mucosas unicelulares e aquilo que eu falei para vocês anteriormente. É possível ainda encontrar as papilas que têm os botões gustativos lá na faringe. Isso nós estamos vendo peixes, neste caso, peixes cartilaginosos. Os condrícteis, o que tem diferente dele para nós é uma quantidade muito maior de dente. E esses dentes, diferente dos nossos, eles são sempre substituídos. E o interessante é que os peixes cartilaginosos apresentam na sua pele, isso nós vemos lá em tegumento, os dentículos cutâneos, que na verdade, histologicamente, são iguais aos nossos dentes, com todas aquelas camadas que nós já vimos. Bom, o peixe vive na água, se alimenta então pela boca. Na boca não tem glândula salivar, até por causa do modo de vida dele, né? Então, em peixes, aonde começa a digestão? Lá no estômago. Os condrícteis, então, o seu esôfago é como o nosso, estratificado, mas vai ser ou colunar ou cúbico. Tem células que secretam muco para proteger e tem papilas onde tem os botões gustativos. Nos osteícteis, o esôfago pode apresentar as dobras, lembrando que as dobras elas permitem que o órgão amplie e passe o maior volume por vez. No epitélio do esôfago tem glândulas que produzem uma secreção mucosa. Essas glândulas são unicelulares e vai ser muito importante então para os peixes. Em qual sentido? Se eu tenho secreção de muco, é para proteção. Imagine um peixe que coma de tudo. Pode vir um alimento que vai criar atrito na parede do esôfago. Então, tem uma proteção. Aí trago para vocês o exemplo de uma espécie de peixe que tem as células claviformes, que tem uma função completamente diferente, que é a produção de feromônio, né? Então, em algumas espécies, aquilo que eu falei para vocês, ainda é possível achar os botões gustativos no esôfago e o músculo. Gente, vocês vão perceber, não só para peixe, não, vários animais. O músculo do esôfago é estriado esquelético. O nosso é só no comecinho, depois já é liso. Mas nos peixes e outros animais, inclusive mamíferos, tem o estriado esquelético no esôfago. Duas funções, tem a capacidade de jogar para fora, né, com uma maior capacidade de voltar ao alimento quando percebe que esse alimento é inadequado, ou para os animais que têm a modo de se alimentar, a ingestão sugando. Então ele precisa dessa força para sugar o alimento, tá? Então é bem comum ter músculo estriado no esôfago. E o estômago? Bom, assim como o nosso, tem que produzir ácido e tem que produzir enzimas. E com essas características precisa de proteção, então produz muco. Tá vendo? Nada foi diferente. O fato é que a digestão começou ali porque na cavidade não tem as glândulas que vão produzir enzimas, tá?
Bom, como que é o tecido conjuntivo abaixo do epitélio? Olha, tem fibras, não tem muitas células, tem um extrato, essa característica forma uma camada que se chama extrato compacto. Tem muitas células ricas em grânulos, que ainda se pesquisa bastante para saber, provavelmente algo relacionado com a defesa. E os peixes, eles têm uma estrutura, o tiflossol, que é muito importante para aumentar a área para absorção. Essa imagem que vocês estão vendo é um corte de minhoca, não é de peixe. Mas a minhoca também apresenta o tiflossol, que é uma expansão, uma projeção da mucosa para dentro da luz, e com isso você tem mais células, portanto, mais área para absorção. Bom, nos osteídeos, o duodeno tem umas bolsas que são os secos. Nós vimos em nós apenas o apêndice secal. Então, em vários peixes, são bastante secos. E esses são importantes também no processo da absorção. Não tem glândulas na mucosa, nem na supermucosa de osteíctes, muitas células de defesa. Nos condrictes, lá no final do intestino, tem a glândula retal. Isso aqui vai ser diferente. Nós não vimos para nós e para a maioria dos organismos não tem, ó. Ele vai ser encontrado então nos tubarões e tem essa função de regular a quantidade de sal do corpo do animal, tá? A glândula retal. Retal porque fica próximo do ânus, da saída, né, do intestino grosso. Nos osteíctes, o intestino delgado e grosso, eles vão ter o mesmo tamanho, porque a gente separa o delgado e o grosso pelo diâmetro, né? E aqui não, eles têm o mesmo diâmetro. Tem os secos pilóricos, como nós já vimos. Não tem glândulas na submucosa. Tem umas estruturas semelhantes, então, às vilosidades, mas não tem glândulas. Não tem dobras, perdão. Como são os anfíbios? Bom, já na cavidade bucal, ali o epitélio é estratificado cúbico, podendo ter células ciliadas e células caliciformes. Nós vimos na aula de tegumento, na aula de respiratório, perdão, que pode até haver troca gasosa ali, né? Então serve como uma superfície respiratória acessória. E neste caso aí o epitélio até entra os vasos sanguíneos até entram no epitélio. E diferente de nós, para os anfíbios, a língua é muito importante na ingestão, na captura do alimento muscular, né? Músculo estriado esquelético. O esôfago dos anfíbios tem as pregas, ou seja, pode engolir um volume maior, um volume grande. É pseudoestratificado, o nosso era estratificado pavimentoso, aqui é cúbica ou colunar. Pode ter cílios, sempre que tem a presença de cílios é para quê? Ajudar a movimentação. E geralmente esse movimento vem associado a um muco produzido por células caliciformes ou células mucosas de outras glândulas, né? Mas geralmente rica em muco. Algumas espécies já fazem digestão ali no esôfago, porque tem células que secretam pepsina. Como que é o estômago? A transição é diferente da nossa, ela é gradual, do tecido do epitélio do esôfago para o estômago. Olha só o que acontece no estômago, o mesmo que acontece com a gente. Produção do ácido clorídrico e enzimas, e o muco para proteger. Tem as células argentafins que vão produzir serotonina e o intestino delgado, ele é pequeno, não tem velocidade, algumas dobras, tem as microvelocidades. Lembrando que os anfíbios, eles, enquanto são girino, eles são onívoros e depois eles só comem inseto. Então acaba tendo uma mudança na estrutura anatômica, né, no intestino. Bom, os répteis é o que tem maior diversidade
anatômica do intestino, tá, gente? Tem dobras, mas ainda não tem as vilosidades intestinais. Qual que é o epitélio? O mesmo que está presente no nosso. O que eles veem de diferente da gente? Aí é mais a questão da anatomia, né? Devido à alimentação dele, que geralmente são água viva, eles têm essas placas córneas, não são dentes, né? São placas córneas que elas aprisionam o alimento, não deixando escapar na água do mar, né? Tem pregas, né? Progestões da parede. Quando o esôfago fica vazio, a mesma lógica, se tem pregas é porque é um órgão que amplia muito seu volume. Como que é o epitélio? O epitélio é um epitélio de células que são cúbicas, é um estratificado, ó, muito semelhante ao que a gente viu até agora para anfíbios, ó. Ciliadas, tem célula caliciforme. Já temos estruturas de defesa. Neste exemplo aqui, um cágado, o esôfago dele, histologicamente, é semelhante ao seu estômago, então não tem bem essa divisão de esôfago e estômago. Nas tartarugas, então, no esôfago tem as papilas pontiagudas, córneas, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso vai ser muito importante para quê? Evitar o refluxo do alimento, fazer com que o alimento de fato seja deglutido, né? Vai em sentido do esôfago, do estômago. O estômago, então, tem as células produtoras de muco, células que produzem ácido, células que produzem enzima, muito semelhante ao nosso. E ali tem um tecido linfóide difuso e nódulos isolados. O intestino não tem vilosidade, só as dobras. Mesmo plano que o intestino delgado. Indo agora para as aves, o que tem de diferente? A parte inicial do digestório das aves é bem diferente, né, gente? Eles têm bico. Nós não vimos isso nas outras classes, né? E este bico, ele é recoberto por uma bainha córnea, rica em queratina, tá? E essa bainha é produzida por quem? Pela epiderme, né? Então, ali tem o tegumento. E abaixo da epiderme, o que tem? A derme. E essa derme é ligada ao osso. Diretamente, não, através de um conjuntivo que rodeia o osso, que é o periósteo. Então, o aparelho bucal das aves é completamente diferente. Na verdade, existe uma redução de todo o aparelho alimentar para quê? Para a presença do bico. O bico, ele é muito importante para a obtenção do alimento, tanto que conforme o bico do pássaro, ele vai ter um tipo de alimento específico. Mesma coisa para insetos, mas agora a gente está falando de bico, né, em ave, em vertebrado. Em pinguim, ele tem essas estruturas parecido com espinhos, né? Que também tem a mesma função que a gente viu lá nas tartarugas, para prender o alimento e não deixar escapar na água, né? Em galinha, em aves, elas têm glândulas salivares? Tem. Nas galinhas, que foi o que eu encontrei, né? Essas glândulas são mucosas, facilitam que a descida do alimento. Poucas papilas que têm os botões gustativos. E o esôfago, gente? Ah, nós temos um diferencial nesse esôfago, né? O que é? Vocês já perceberam? Dependendo do animal, gente, vai ser muito longo. Qual epitélio que a gente tem? Ó, já é igual ao nosso, né? Então, o esôfago das aves já é muito semelhante ao nosso. Tem glândula? Tem glândula, que nem nós. Só que essa glândula está na mucosa e as nossas estavam na submucosa. Tem tecido linfóide? Tem tecido linfóide. Sistema de defesa sempre presente, né? Mas vocês viram que uma estrutura diferente que aparece nas aves, que nós não temos, nem outros animais, é o papo. O papo nada mais é do que uma dilatação do esôfago. Para que ele é importante? Para armazenar grãos. Tanto que as aves que são carnívoros, no papo não é desenvolvido.
que acontece? Ele tendo essa estrutura, ele pode pegar o alimento e manter reservado ali, não precisaria ficar todo o tempo na busca do alimento, o que aumenta um pouquinho o seu valor adaptativo, né? Porque ele consegue fazer intervalos entre as refeições. Em algumas aves, ali no papo, ele produz uma secreção seromucosa. Opa, seromucosa. Tô voltando. E essa secreção já pode participar da digestão do amido. Sim, o esôfago fazendo digestão. Além de tudo, ali acontece o umedecimento do alimento e aí ele consegue engolir. Em algumas aves, como por exemplo o pombo, ali no papo, ele ao digerir esse alimento que fica reservado ali, ele produz uma secreção que é semelhante ao leite materno, tanto que é chamado de leite de pombo. E esta secreção tem como finalidade alimentar os filhotes. O estômago das aves é bem diferente do nosso. Ele é dividido em proventrículo, que é o estômago glandular, e o ventrículo ou moela, que é o estômago, a parte posterior, e tem como função a moela triturar os alimentos. Então, gente, o que acontece? Em nós, o mesmo órgão que é o estômago, ele produz a secreção ácida e as enzimas. E aí faz a digestão química. Mas ele também é rico em músculo e aí faz uma digestão mecânica. Aqui essas funções são separadas em proventrículo e ventrículo ou moela. Então, a fisiologia vai ser a mesma, só que em ambientes diferentes. E só acrescentando, né, que algumas espécies herbívoras, elas ingerem pequenas pedrinhas, ó, como vocês estão vendo aqui, que na moela que faz a digestão mecânica, essas pedras ajudam a triturar os alimentos. Já que a galinha não, as aves não têm dente, então lembra que a digestão mecânica ela começa na boca pelos dentes e continua no estômago pela musculatura. A galinha não tem dente, então essa quebra mecânica é feita por músculo e para dar um plus as pedrinhas. O intestino também tem os enterócitos, também tem células caliciformes, tem vilosidades, tem glândulas, muito semelhante aos mamíferos. Tem células de defesa, tem nódulos, tem os secos. As vilosidades são curtas e no intestino delgado, né? As vilosidades são curtas e grossas em ruminantes e longas e delgadas em carnívoros. Isso é uma diferença. Esse slide, apesar de estar com a imagem da ave, ele já está tratando de como um todo, né? De todos os animais. Em ruminantes, então, as velocidades são curtas e grossas e longas e delgadas em carnívoro. E o grosso? Intestino grosso em equinos e suínos. Então, agora a gente está falando de outros animais, né? Ele tem as tenhas colônicas, que é lá no colo, e as secais no cepo. O que são essas tenhas? É músculo mais fibra elástica. Isso é muito comum, então, em equinos e suínos. Carnívoros e suínos, a presença de glândulas anais, túbulos acinosas. Voltando para as aves, então, que aqui aquele slide estava um pouco fora do lugar. As aves têm uma curiosidade que no Brasil existe uma ave chamada jacu, que é essa arte que está representado aí. Ela escolhe os grãos de café mais madurinho do pé e defeca. E a partir do cocô da ave é feito um café de alta qualidade. Também algo semelhante já foi feito com outros animais que não as aves. Mas agora então voltando para o mamífero. O slide ficou um pouco fora de lugar, né? O esôfago então
é muito semelhante ao nosso, a não ser aquilo que eu já falei para vocês de ter uma quantidade maior de estriado esquelético para esse controle voluntário da passagem do alimento. Os ruminantes, então, inteiramente estriado esquelético, porque ele rumina, né, ele volta o alimento. O estômago, então, tem o estômago não glandular e o estômago glandular. Então, o pré-estômago, que é o rúmio, retículo e omaso, e o glandular, que é o abomaso. Então, a fisiologia dos ruminantes é completamente diferente do nosso, né? O estômago glandular tem as favelas gástricas, como nós também temos. Tem os sulcos gástricos, que são depressão da mucosa. E igual ao nosso, ó, células parietais e células que vão produzir enzimas. Então, a anatomia pode ser diferente, mas os tipos celulares vão ser iguais. O que é de diferente nos ruminantes é que lá no intestino grosso dele, ele tem micro-organismos que vão quebrar a celulose. Isso nós não temos. Aqui então está o outro animal, neste caso um mamífero, que também escolhe sementes de café e as fezes desse mamífero são utilizadas para fazer um café de alta qualidade. E as glândulas, gente, são muito semelhantes aos que nós já vimos para nós. Aí as diferenças vão ser tão pequenas e tão próprias daquela espécie que seria muito difícil a gente saber de todas as diferenças, né? Por exemplo, em galinhas, os cordões de hepatócito são formados por 2 camadas de célula e não uma, como é no nosso. A vesícula biliar, na própria epitélio, em bovinos e caprinos, tem célula caliciforme, que no nosso não vai ter. E em ruminantes, tem vários tipos de glândulas. Enfim, existem mais semelhanças do que diferenças. Tiramos todas as nossas dúvidas na aula 5. Até mais!